O Wells é um escritor de ficção científica, né? Então, esse conto, ele é um conto de ficção científica que, na verdade, fazendo assim um breve resumão assim do que é o conto, né? Você tem um personagem que está contando uma história que ele ouviu de um amigo. E aí ele já começa te dizendo, olha, eu ouvi uma história de um amigo, não sei se é verdade, não sei o quanto a gente deve acreditar nessa história totalmente, mas vou contar. Fica a seu critério, fica a critério do leitor decidir se você vai confiar ou não, se vai achar ou não que faz sentido essa história. E aí ele está contando que esse amigo contou para ele que quando ele era criança, ele estava caminhando pelo bairro e passou por um muro que era um muro branco que tinha uma porta verde. E ele entrou dentro dessa porta. E quando ele entrou na porta que tinha no muro, ele meio que entrou numa espécie de jardim encantado, mágico, em que tudo era maravilhoso, em que ele conheceu pessoas, né, outras crianças, uma mulher, que eram todos muito gentis, e ele teve um momento de maior alegria da vida dele, uma coisa inexplicável, como se o mundo fosse um lugar incrível e maravilhoso, enquanto ele estava dentro desse jardim e passou a tarde brincando. E aí, depois, na hora de voltar para casa, ele sai de dentro do jardim, volta para casa e quer contar para o pai que esteve dentro dessa porta e que foi maravilhoso. Ninguém acredita muito nele, porque ele é criança e tal, e fica por isso mesmo. No dia seguinte, ele vai até o mesmo lugar e a porta não está lá. E aí ele fica sem entender se ele errou o lugar, se a porta não estava lá mesmo, enfim. Quando ele ficou mais velho, um dia que ele estava indo para a escola ainda, mas já assim adolescente, ele estava apostando corrida com os amigos para ver quem chegava primeiro na escola, quem fazia o caminho mais rápido. E aí, correndo em direção à escola, ele passou por um muro com uma porta verde. E ele parou e olhou aquela porta. Só que ele queria ganhar a corrida para a escola. Então ele falou, depois eu volto. Acho que é a porta que eu fui quando eu era criança, mas depois eu volto. E aí foi para a escola, contou para os amigos que tinham a porta, que ele achou a porta e tal. Todos os amigos tiraram sarro da cara dele, disseram que ele estava mentindo. Duvido, me mostra lá. Aí ele levou todos os amigos na porta e a porta não estava lá. E ele ficou lá com cara de quem tinha mentido para os amigos e não conseguiu entender nada de novo. Deu com a cara na porta. Deu com a cara na porta, exatamente. E aí, quando ele ficou mais velho, ele viu a porta algumas vezes, mas por várias razões ele nunca conseguiu entrar na porta. Ele estava fazendo outra coisa. E aí teve um dia que ele falou, na próxima vez que eu ver essa porta, eu vou entrar. Não importa o que eu estiver fazendo, eu vou entrar na porta, porque eu quero ter essa experiência de novo. E aí, ele, uma vez dentro do carro, estava com o chefe dele indo para uma reunião, uma coisa muito importante de trabalho, passa pela porta. E aí ele fica, putz, e agora? Para o carro, desço, vou para a porta. Eu tinha falado para mim mesmo que eu entrava na porta da próxima vez que ela aparecesse. E ele resolveu que não ia, não tinha como. Ele estava com o chefe, era talvez o almoço mais importante de trabalho, talvez ele fosse mega promovido, talvez aquilo mudasse a carreira dele. E ele resolve que não vai. Depois disso, a porta nunca mais apareceu. E aí ele fica devastado, porque tipo, ele nunca conseguiu ter aquela experiência de novo. A porta nunca mais apareceu para ele, ele nunca mais viu a porta em lugar nenhum, em nenhum muro da cidade, e ficou por isso mesmo. E aí esse amigo então vai contando essa história e ele conta sobre uma vez que esse amigo estava então caminhando à noite, ele tinha o hábito de caminhar à noite para espairecer, né, limpar a cabeça. E no dia seguinte, a esse último dia que ele tinha ido caminhar, as pessoas souberam que o cara tinha morrido, né? E aí a notícia do jornal era que ele tinha morrido porque ele caiu numa vala de um canteiro de obra. E aí, quando aparece a foto no jornal da morte do cara, você vê que é uma espécie de um muro de tapume que tinha uma porta verde que era onde entravam os pedreiros para fazer a obra lá dentro. Era a porta que eles usavam para entrar dentro do canteiro de obras. E aí ele se pergunta lá no final, ele fala, bom, então a porta do muro que ele queria tanto abrir de novo foi o que matou ele. Mas aí ele acaba o conto de uma maneira assim, bem em suspenso, que ele fala, mas será? Será que ele caiu no canteiro mesmo de obra? Ou será que a última coisa que ele fez foi realmente entrar de novo
na Porta Verde, e essa foi a experiência dele. Ele entrou pela última vez na Porta Verde. Enfim, é um conto bem legal, ele é bem curtinho. Eu vou mostrar aqui rapidinho a imagenzinha da capa, né, que ele tá disponível no site da Amazon, assim, então é super fácil de achar. E é um conto bem legal, que vale a pena conhecer. E é isso aí.